Bênção de Deus. Quem lembra, domingo passado, aniversário da igreja, uma grande festa. Já lembrando que domingo que vem é uma grande festa também, que é a ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido vocês a estarem junto conosco, amém? Quem lembra do nosso tema de domingo passado? Alguém lembra? Olha, teve um roteirozinho aí na célula, teve alguns, né? Olha, ame como o Senhor amou. Nós falamos aqui do amor ágape, o amor que está no nome da nossa igreja. O amor incondicional, o amor sacrificial, de se doar um pelo outro. Que bênção, que glória a Deus. Guardem a mensagem no coração e apontando na mente, né? Ó, certinho, né? Guarde na mente, no coração, em seus lábios, para que toda vez que você for conversar com alguém, essas palavras fluam de dentro de você naturalmente, sem esforço, mas porque você está aprofundando na palavra, dia após dia. E hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e domingo que vem, claro, o perdão que Jesus derramou, o amor que Ele derramou sobre nós na cruz, a ceia do Senhor, aquilo que Ele fez, nós encerraremos essa parte. Mas o nosso texto de hoje nos mostra também que vai nos confrontar um pouquinho, vai tirar a gente do nosso lugar, vai mostrar que esse amor, nós sabemos que é um amor em ação, né? Não é apenas em palavras ou de boca, mas em verdade, em ação. Não é um amor de um sentimento, é claro que faz parte, mas dentro do que Deus quer de nós, é esse amor que vai em direção a alguém, em direção ao próximo, de amar como Jesus amou. E o nosso texto mostra que agora a gente sai de amar um pouco o próximo incondicionalmente, sacrificialmente, mas agora ele fala assim: que tem de mais se você ama o seu irmão que está do seu lado, que até os pecadores e publicanos amam também. Ele vai dar um passo a mais agora, porque ele vai falar assim: amem os seus inimigos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Continue com esse tema: ame como Ele te amou. E agora você vai amar o seu inimigo, ou você vai aprender a amar o seu inimigo como Cristo amou. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 47. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos diante da sua palavra nesse momento, que ela seja viva e eficaz dentro dos nossos corações aqui hoje, Pai. Mostre, Pai, a verdade, Pai, em nossas vidas. Mostre aquilo que está em oculto, Pai, onde precisamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Deus, derrame sua graça, sua misericórdia sobre cada um aqui hoje, Deus. Quebre as barreiras, Pai, que estão impedindo de compreender a sua palavra, Pai. Que o Senhor plante, Pai, a sua palavra em nossos corações aqui hoje, Pai. Que ela cresça, Pai, como uma raiz profunda e uma árvore sólida, Pai, para que dê bons frutos, para que o seu nome seja honrado e glorificado, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor venha nos revestir aqui com o teu sangue, Pai, com o teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Entendendo então um pouquinho, nós estamos aqui no nosso Sermão do Monte, né? Então, as bem-aventuranças, né? O Senhor aqui, pastor Anderson já trouxe algumas mensagens sobre isso, né? E nós agora vamos entrar nessa última parte que Jesus está dizendo, né?
E o primeiro versículo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que acontecia na época? O pessoal pegou um texto de Levíticos capítulo 19, 18. Coloca aí para mim, por favor. Levíticos 19, 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo, eu sou o Senhor. Eles pegaram esse texto e começaram a criar uma interpretação. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E isso passou gerações. Veio parar aqui, diante de Jesus, para ele citar isso. Agora, interessante quando ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Eu fiquei pensando, o que nós estamos ouvindo ultimamente? O que você tem ouvido ultimamente? A voz do Senhor ou a voz de alguém que está levando para longe de Deus? Porque é isso. Jesus está dando essa referência. Vocês ouviram o que foi dito? Eles estão trazendo uma mensagem que não é uma mensagem bíblica. Então, cuidado com as tradições que às vezes nós colocamos que parece ser bíblica, mas ela é totalmente contra a Bíblia, quebra os princípios do Senhor. Não existe isso. E nós sabemos que anteriormente, versículo 38, ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É assim que funciona? O mesmo ditado que eles lidavam lá. Olho por olho, dente por dente. E nós vamos ver mais à frente na palavra que Deus fala, não trate mal com mal, mas trate o mal com o bem. Cuidado com o que você está ouvindo, vendo, em tudo quanto é lugar hoje. Temos acesso a tudo hoje, a tudo que você imagina. O que você está se alimentando de tudo isso é o que você vai pôr para fora depois. É simples assim. Então, muito cuidado com isso, com o que você está ouvindo. Não que isso, agora eu não posso ouvir nada, você pode, não tem nenhum problema com isso. Mas se isso te leva para longe de Deus, se isso te afasta do nome de Jesus, e faz você adorar a um outro Deus, aí você está na contramão da palavra, na contramão de Deus. E o Senhor quer você próximo dEle, amando Ele de todo o coração. Os versículos aqui, 44 e 45, olhem comigo. Mas eu digo, agora ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Ok, agora Jesus fala assim, mas eu, Jesus, digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Até aqui. Quem é o nosso inimigo? Nós sabemos que a nossa guerra, a nossa luta não é contra sangue, contra carne, nós sabemos disso. Mas quando Cristo coloca aqui para amar o nosso inimigo, porque existe uma pessoa aí. Nós sabemos que a nossa luta ali contra a nossa própria carne, e já sabendo que nós temos um inimigo, né? Nós temos que lutar contra ele aqui, que é o mau desejo. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, que habita dentro do nosso coração, onde nós devemos morrer para a nossa carne e viver para Cristo. Nós sabemos que o diabo é o nosso inimigo, mas a palavra fala, resistam-lhe e ele fugirá de vocês. Essa é a ideia, a ele, diante dele. Agora, essa terceira parte que Jesus fala, ame o seu inimigo, não é você agora amar, fala assim, eu tenho que amar o diabo, eu tenho que amar eu mesmo, eu tenho que, meu próprio inimigo, como isso funciona? Cristo está trazendo a pessoalidade, Ele está trazendo a criação, as pessoas. E nós sabemos que o grande, maior exemplo foi o próprio Jesus, lá na cruz, demonstrando esse amor por pessoas que viraram as costas para Ele,
por pessoas que perseguiram. Paulo, quem foi Paulo? Antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Quem foi ele? Inimigo de Deus. Esse já é uma característica de quem é um inimigo. Aquelas pessoas que são contra Deus, contra a palavra, contra se posicionando e que perseguem os cristãos. Saulo foi muitos anos direcionados para levar cristãos à cadeia, à morte, a espancamento. E que um desses pessoas sofreu. Vocês lembram do primeiro mártir da igreja, Estevão? O que ele fez diante dos seus inimigos, entre aspas, né? Não é uma luta de espada ou de arma, não é esse inimigo aqui que nós temos, que eu quero dizer, mas o inimigo do evangelho, o inimigo de Deus, que Estevão se ajoelhou lá e recebeu pedradas no seu corpo todo, até a morte. E quais foram as palavras de Estevão? Vocês lembram ou não? Semelhante a que Jesus falou também. Pai, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É assim que você já começa a tratar o seu inimigo. Quem pode ser o seu inimigo? Uma pessoa que te persegue no trabalho, na faculdade, aonde? Não sei. Oro para que o Senhor mostre para você. Você não está de contra ela, você não está. Não é assim que vivemos. Mas você vai ver na prática como demonstrar esse amor para o inimigo. Mas pense, ore, reflita um pouquinho. Senhor, hoje, quem é o meu inimigo? Quem está diante de mim? Pode ser pequenos detalhes, ofensas, você está sofrendo maus tratos, rejeição, não sei. Mas duas coisas aqui, o Senhor já nos mostra. Orem por eles. Orem por eles. Amem e orem por eles. Dentro dessas duas verdades, nós vamos ver na prática como podemos fazer isso. Romanos capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha o que esse texto nos mostra. Nós, eu e você, éramos inimigos de Deus, porque nós não o seguíamos, porque nós não dávamos a nossa adoração, nosso louvor, nós não tínhamos o nosso coração regenerado ainda. Nós éramos inimigos de Deus e o Senhor ainda assim nos amou. Nós, pense, não quero que você pense em toda a maldade que você fez antes da conversão, mas aquela mudança de chave que você fala assim, o velho homem aqui morreu, está um novo homem. Quantas coisas ficaram lá para trás, que você fala assim, nossa, eu era assim? Meu Deus, obrigado porque o Senhor me resgatou do meio da lama, do meio do barro, do meio do buraco, do poço de lama. Obrigado. Percebe o quanto o seu coração era sujo, corrupto, e você era inimigo da cruz, inimigo de Deus. E mesmo assim o Senhor Jesus te amou, trouxe restauração, trouxe vida para mim e para você. Já pense aí que esse amor de Cristo por nós, que éramos inimigos, o nosso tema é: ame o seu próximo como Jesus o amou. Jesus nos amou. Nós éramos inimigos dele. Pense nisso. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6, que também nos mostra esse mesmo relato. Quero ler com vocês e dar uma olhadinha em algumas coisas práticas que temos aqui. Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante.
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereçam-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Até aqui, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse texto já nos dá mais uma luz e mais uma clareza para nós podermos entender aqui. Então, na prática, como podemos demonstrar? Fazendo o bem ao nosso inimigo. O bem é na prática mesmo. Talvez você receba insultos, talvez você receba palavras ofensivas. Você vai fazer o contrário. Você vai falar com educação, você vai trazer palavras de bênção, você vai fazer aquilo que é para ser feito, o certo. O amar a esse seu inimigo é você demonstrar o bem para ele, mesmo que ele demonstre só o mal para você, querendo só te prejudicar, querendo só acabar com a sua vida, com a sua família, querendo fazer tudo. Como Jesus nos ensina a fazer então? A tratar com o bem. A tratar de forma totalmente contrária à nossa vontade. Pela sua vontade, pela minha, você não vai tratar dessa forma. Não vai. Você vai tratar de outra forma. Você vai ignorar, você vira as costas, você vai começar, talvez, espero que não, falar nas costas, começa essas fofocas, não pode. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. O que Cristo quer que nós façamos é que nós olhamos com o olhar dele. Esse olhar que é um amor, que não tem comparação, mas ele fala para nós: sigam-me, façam o que eu fiz. É essa a ideia que Jesus está nos passando aqui. Amem os seus inimigos. E o texto é claro. Que recompensa você terá de amar ou de fazer o bem por aqueles que te fazem o bem? É muito gostoso e muito fácil fazer isso, não é, gente? Você recebe um presente, aí você vai lá, dá outro presente, aí você convida um almoço, aí convida, aí você está devolvendo, você está... Aquela alegria, que é uma bênção de Deus isso. Mas agora quando você precisa olhar para aquela pessoa ou para aquela situação e falar assim: e agora? O que eu faço? Olho para a palavra e vejo. Cristo fala: amem os seus inimigos. Não odeiem os seus inimigos. O que um texto vai falar para frente para nós é: odeiem o que é mal. Vocês devem odiar o que é mal, o que é pecado, aquilo que Deus detesta. Isso vocês devem odiar. E não o seu irmão, não o seu próximo. Então pense bem na sua atitude, porque aqui nós estamos falando do amor, o amor em ação, em prática. Não apenas no intelecto aqui, na emoção, no sentimento. Eu preciso sentir para ir lá perdoar, eu preciso sentir para ir lá fazer o bem. Você precisa olhar para a palavra e falar assim: eu vou obedecer a palavra. Eu vou obedecer a palavra, porque vai doer em mim, a carne minha, vai gritar desesperado. Não vai. Mas em submissão à palavra, em que Deus vai olhar para você e falar assim: muito bem, meu filho, servo bom e fiel. É isso. Muito bem. Eu me alegrei com você.
Não tem nada melhor do que você discernir a voz do Senhor em gratidão ao seu coração, como se o Senhor estivesse falando: é isso, meu filho, minha filha, continue assim. Eu estou com você, eu estou do seu lado, estou segurando a sua mão. Vai dar tudo certo. Faça o que eu estou falando para você fazer. Você encontra esse discernimento na própria palavra. Ela está te direcionando a fazer isso, a amar essa situação, essa pessoa. Não sei o que o Senhor está mostrando para você hoje, mas o tempo é de nós nos arrependermos, nós olharmos para dentro de nós mesmos e entender que o Senhor nos amou muito antes de nós existirmos. 1 João 4,19 fala que nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Nós vimos domingo passado que não devemos amar como a si mesmo, mas amar como Cristo amou. É esse amor que devemos mostrar, porque nós não temos esse amor perfeito em nós, porque Deus é o amor. Mas Deus deixou a palavra, Deus deixou o Espírito Santo para nos direcionar, e que vocês tomem a melhor decisão quando vocês estiver no problema, na dificuldade. Vocês pensem: Jesus me amou e eu era inimigo dele. Agora existe alguém perseguindo, maltratando, não sei o que. Você comece a olhar com esse olhar de amor, de compaixão. O próprio texto nos mostra: sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Então exerça a misericórdia na prática. Na prática. Em todas as áreas da nossa vida vai ter uma pessoa, vai ter alguém e vai estar te perseguindo, vai estar de alguma forma te oprimindo, ou porque você crê em Deus, ou porque você é um bom funcionário, ou porque você se destacou. Em alguma forma vai acontecer. Vai ter inveja, vai ter orgulho, vai ter vaidade, cobiça, vai ter. Como você vai lidar com isso? As pessoas vão bater de frente com você. Como você reage? É esse amor que você tem que reagir, esse amor de misericordioso, como Cristo foi comigo e com você. É dessa forma. É um maltrato, é uma maldição que sai da boca daquela pessoa, é uma bênção que sai da sua. Entende isso? Uma maldição que sai de alguém, você fala: eu não aceito isso, mas que o Senhor te abençoe, viu? Faça você prosperar, cuide dos seus caminhos. É isso. Ou você vai guardar e vai tratar mal com mal. Aí você lida bem com o bem, porque aquele que te faz bem, você faz. Se a pessoa também não te faz bem, você também não faz. Então você caminha assim. Você só faz o bem quando você recebe o bem de alguém também. Não é assim que funciona. Pense no bem dos outros mais do que a si mesmos. Tudo é sobre Jesus, tudo aponta para Jesus, nada aponta para você. Eu e você somos pecadores, carecemos da graça do Senhor Jesus. Se não fosse essa graça, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse esse amor, não estaríamos aqui hoje. Vamos intensificar nesse amor de Cristo, porque esse amor de Cristo lança fora o medo, apaga a multidão de pecados. Esse amor é perfeito. Esse amor só vem de Deus. Ore, ofereça-se. Um texto interessante, João capítulo 18. Jesus sofre um pouquinho ali, antes de ir para a cruz. João 18, versículo 22, o contexto aqui, o sumo sacerdote está interrogando Jesus. E versículo 22, vou ler do 21 em diante. Por que, Jesus dizendo, né? Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus:
Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Olha o que Cristo passou aqui. Sendo interrogado, e Jesus, no contexto, diz: eu falei abertamente a todos, eu ensinei no templo, nas sinagogas, eu ensinei. Você pode perguntar aí para eles, podem perguntar. E aquele homem, você imagina a cena ao lado ou na frente, e dá aquele tapa que estrala, todo mundo está em silêncio, ouvindo. E como Jesus reagiu diante daquilo? Ele poderia ter batido na mesa, pulado, gritado, feito o que for, mas ele sabia de um propósito. O amor de Deus estava sobre ele. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia o destino, o propósito, que não valeria a pena fazer isso. E ele, imagina-se, deve ter respirado fundo para responder dessa forma. Você tem algum mal? Que denuncie esse mal que eu fiz. E não tinha nenhum mal que Jesus fez. Ele sofreu isso injustamente. Injustamente ele sofreu. Tomou um tapa na cara, injustamente. Precisava? Não precisava. Mas ele manteve a ordem, a postura, o amor que ele tinha pelo Pai. E o amor que ele derramou por nós. Então pense bem quando você for agir com seu inimigo. Não haja como esse soldado, esse homem que estava aqui, que estava diante de Jesus, que deu um tapa na cara dele quando ele falou. Às vezes não damos o tapa, mas ofendemos da mesma forma. A pessoa te trata mal, você fala, você vai para o inferno. Você está condenado já. Você começa a condenar, a debater outra pessoa, porque ela feriu você, porque ela te machucou, porque ela te ofendeu, e você trata na mesma moeda. Esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é diferente. É tratar o bem para quem te fez o mal. É difícil. É talvez uma das áreas mais difíceis. Você lida com o seu pecado, com perdão, com restauração, com a unidade, mas o lidar com alguém que te fez mal, ou que está te fazendo, é muito difícil. E é aí que Jesus fala assim: amem eles, seus inimigos, amem. Como? Fazendo o bem, sendo misericordioso, dando palavras de bênção. Aquilo que talvez a pessoa, ninguém imaginava, você vai lá, fala assim, pensei em você, está aqui, Deus abençoe, um presentinho. A pessoa não vai entender nada, porque ela só te dá a machadada, só te corta. Mas o amor de Cristo nos constrange. E é esse caminho que Jesus quer nos levar, a sermos mais parecidos com Ele. Não apenas da boca, não apenas dizer que você ama, mas viver na prática esse amor. Porque isso aqui é prática. É prática, é a vida sua. É a sua vida, o domínio próprio, exerça o domínio próprio. Comece a orar. A palavra acabou de nos orientar. Amem e orem. Aí depois você vai agir. Amem, orem e coloquem em prática. Orem por Ele, porque Deus, quando você estiver orando, o próprio Deus vai brotar isso no seu coração, no seu ser, esse amor por aquela vida. Quando você estiver orando, Senhor, eu sei o que eu sofri, mas abençoe aquela pessoa. Eu não quero o mal dela, eu quero que ela seja abençoada e que tudo de bom aconteça. E você começa a mudar a sua mente, o seu coração para aquilo. Você vai ser impulsionado pelo Espírito a amar quando você começar a orar por eles. Amém? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles.
Versículos 46 e 47, volta em Mateus capítulo 5. No final, quero só explicar essa questão para que venham ser filhos. Versículos 46, 47 de Mateus capítulo 5. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? É um ponto assim crucial em que nós devemos sair do conforto. A comunhão, o amar, que nós devemos exercer isso. Nós vimos domingo passado esse amor ágape, esse amor incondicional, sacrificial, em que nós devemos colocar em prática. Pense, estou colocando em prática o amor de Jesus? Estou amando como Ele amou? Entre nós, estamos fazendo isso? Estamos derramando esse amor uns pelos outros aqui? Estamos amando? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vou ler do 9 a 11, depois eu pulo para o 17, tá? E depois do 20 e 21. Romanos capítulo 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Muito claro o que o nosso texto está mostrando. Vença o mal com o bem. Não retribua na mesma moeda. Não trate olho por olho. É uma luta com você mesmo. Os seus desejos, a tendência vai ser passar um pano quente na ferida. A tendência vai ser de não tratar com generosidade, misericórdia, bondade, com amor, com verdade, com sinceridade. Porque a nossa autodefesa, automaticamente nos autodefendemos. Quando recebemos uma facada, uma machadada, um chute, alguma coisa. Ou automaticamente você revida, ou automaticamente você se fechou. Você se paralisou, você agora entende e fala assim, melhor evitar a fadiga, eu não vou estar mais junto. Está tudo certo, fica para um lado, para o outro. Acontece com os nossos familiares. Não é muito comum? Ah, mas meu primo, meu não sei o quê, e meu irmão, e o irmão não fala com outro irmão, e por causa de quê? Às vezes umas coisinhas tão pequenininhas assim, uns detalhezinhos na família, e que vira as costas e fala assim, segue seu caminho, eu sigo o meu, e está tudo certo, e Deus abençoe. É assim que Deus quer a unidade da família? Olhando para a família agora próximo, para a sua família mesmo. Existe ódio no seu coração por alguém? Existe? Então você ora hoje, para que Deus arranque esse ódio do seu coração. Para que Deus arranque esse ódio. Não odeie ele, é pelo contrário, a palavra fala ame. E demonstre tudo isso na prática, como nós estamos falando aqui. É sério, gente. Porque
A comunhão, o corpo de Cristo, ela reflete a Trindade, ela reflete a glória. A família, o seu lar, reflete a unidade de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito. Estão separados? Não estão separados. Traga paz para a sua família. Seja você o canal de bênção para eles. Já que está todo mundo numa direção, e um povo em outra, e o outro, começa você a ter essa atitude, de começar a fazer o bem para eles. Chamar para perto. Se humilhe. Peça perdão, se arrependa, coloca tudo na mesa. Fala, Senhor, dependente do que aconteça, mas você está procurando fazer o bem. Você está procurando obedecer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar a bênção sobre você, porque você está buscando o que é certo, buscando o que agrada ao coração de Deus. Reconcilie-se, traga unidade para a sua família. Não vá embora hoje, falar amanhã eu procuro. É tempo de você falar assim, não converso mais com a minha irmã, não converso mais com meu avô, porque ele fez isso. Não sei o quê, me falou isso, acabou com a minha vida. O que Cristo quer é que você ame. Acima de tudo isso. Porque você vai demonstrar o amor dele. Não é você que é bom. Eu fui bom porque eu fui lá e fui corajoso. Não, o Espírito te levou até lá. A glória é dele, não é sua. A honra é para ele, não é para você. Que eu e você seja apenas um canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer a paz, a unidade. E começa com os da nossa casa. Começa os que estão próximos. Você vê essa diferença quando existe uma festa, né? Celebramos o Natal, se reúnem as famílias e você já sabe, tal família não vem, a outra não vem, aquela não vem. Por quê? Porque já está com um monte de conversa, enfim. Comece o ano, daqui em diante, buscando essa unidade, fazendo o bem àqueles que te fazem o mal. É difícil, mas Cristo suportou isso, passou por isso. E Ele é o único capaz de segurar a sua mão, de te pegar pelo colo e dizer, eu vou te conduzir, fica tranquilo. Não vou te dar nada que você não possa suportar, fica tranquilo. Confie nesse Jesus que amou acima de tudo. Amém? Tem um texto em Êxodo, capítulo 23, que mostra, quando você vê um boi do seu inimigo perdido lá em algum lugar, que você pegue e volte, traga para ele. Vamos lá. Êxodo, capítulo 23, versículo 4 e 5. Se você encontrar perdido um boi ou um jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Lá atrás existe esse princípio, muito antes. E fazemos isso na prática? Ou nós pisamos no nosso inimigo? Maltratamos, agora é a minha hora, agora é a minha vez. Fez tudo isso, agora eu vou devolver na mesma moeda. É assim que funciona? Olha como ele diz, se você está vendo um animal de alguém lá caído pela carga, não o abandone. Pelo contrário, você vai pegar e levar lá na porta dele. Não é fácil fazer isso. Você tem que renunciar à sua carne. Você tem que abrir mão de você mesmo. Não é fácil quando você precisa fazer isso. Fala, não acredito. Mas entenda que você vai pela fé. Que você vai na confiança do Senhor Jesus. Vai acontecer várias situações, várias. Mas o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te capacitar. A partir do momento que você olhar para a palavra e falar assim, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio no que o Senhor falou. Ame os meus inimigos acima de tudo.
como Cristo amou a sua igreja, amou a todos, onde éramos pecadores e inimigos do Senhor. Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Como está seu coração hoje? Cheio de rancor, ódio? A nossa oração é isso. Deus, traga luz em nossas trevas. O pior de nós, que o Senhor transforme. Os piores dos nossos pensamentos ou intenções, ou ações que estamos fazendo, que o Senhor transforme, coloque luz, traga vida dentro de nós. Nós não podemos viver esse evangelho. Eu amo porque Ele me ama. Eu amo o meu próximo porque Ele demonstra amor por mim. Você tem que amar Ele mesmo, Ele não demonstrando amor por você. Mesmo Ele virando as costas para você várias vezes. O amor não é uma troca. Você não dá aqui agora. Ó, você está vendo? Ó, eu te abençoei, te dei, agora você faz o mesmo também comigo. Deus não fez isso. Ele nos amou incondicionalmente. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Nada. Nada. E mesmo assim, Ele nos amou. Sujos. Ele nos transformou em uma nova mulher, um novo homem. Restaurado, regenerado. É esse amor que deve invadir os nossos corações, transformar, trazer cura em nossas vidas. Conheça o Senhor Jesus mais de perto, amando Ele de todo o seu coração. E o seu próximo, como Cristo amou. E o seu inimigo, como Cristo amou também. Com essas ações práticas, sendo verdadeiros, sinceros, bondosos, misericordiosos, falando a verdade, dando, se doando, mesmo que te machuque, mesmo que, mas você sabe que eu vou fazer o que o Senhor pediu para fazer. É para amar? Eu vou amar. E ore, continue amando, ore, porque o Senhor vai dar estratégias para você. O fazer o bem, tem N oportunidades de você fazer o bem. Várias oportunidades de fazer o bem. E você ora pedindo, Senhor, me dê uma estratégia. Como eu posso fazer com essa pessoa, com essa situação, com isso? Comece a orar em relação a isso. Primeiro. E aí o sentimento de amar o Senhor vai fazer em você. E você vai agir que você vai ficar surpreso pelo que você está fazendo, porque é fora do seu natural. Entenda isso. Não é natural você fazer isso. Não é natural. Não é natural. É espiritual. É espiritual. Por mais que é uma ação prática, mas eu quero dizer natural de que não vem de você. Vem do Deus que é amor e que o Espírito habita em você. É isso, vem do Espírito, vem do Senhor. E aí você vai demonstrar esse amor para essa pessoa, para os próximos, para quem seja. Que você siga nesse caminho da verdade, da transparência, do amor de Jesus, que é o amor de amar como Ele amou. Não como o seu próprio amor, mas como o dele. E de amar o seu inimigo. Custe o que custar. Cumpra o propósito e a vontade de Deus. O que o Senhor quer transformar na sua vida hoje? Quais nomes, quais questões o Senhor colocou para você hoje? O Senhor quer apenas tirar o ódio do seu coração e preencher com o amor dele. Tirar o ódio, tirar o rancor, tirar as mágoas, seja contra familiares, seja entre nós, seja quem for, seja na faculdade, seja no trabalho, seja aonde for. Mas quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à sua igreja, para que você siga direcionado por Ele, pela palavra. Então ame e ore.
faça na prática. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deus, derrame o seu óleo, a sua unção sobre a sua igreja aqui hoje, Pai, nos capacitando para toda boa obra, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.